Eu gostaria só de fazer uma oração para a gente entrar nesse estudo aqui, que Deus possa esclarecer para nós e todos nós aqui, nós queremos estar na perfeita vontade de Deus, é ou não é? Amém? Queremos isso, né? Então que Deus possa nos abençoar. Pai querido, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesse final de tarde, junto com esses jovens aqui, todos nós estamos aqui, porque estamos numa expectativa, queremos ouvir a Tua palavra, é bom a gente estar em companheirismo, como nós cantamos aqui, e esses jovens que estão nos visitando também, isso é maravilhoso. É o Teu Espírito nos unindo, Senhor. É o único Espírito, o único Deus que está reunindo os Teus filhos aqui na terra, Senhor, esperando a Tua volta, Pai. Por isso, muito obrigado, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, e agora que estamos aqui entrando na Tua palavra, já fizemos essa dinâmica, já cantamos, agora vamos ter esse pequeno estudo que possa clarear nosso entendimento e que possa assentar em nossos corações. Nós te entregamos nossas vidas e que o Teu Espírito Santo possa ter total liberdade em falar conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então tá, nós estamos na sexta parte, então, desse livro de Tiago e nós vamos para a leitura na parte de hoje, que é Tiago 2, do versículo 14 até o 26. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 26. Amém? Vou emprestar minha Bíblia aqui para um amigo aqui, cara. Eu tenho aqui já ali. Podemos acompanhar. Então tá, vamos fazer a leitura então, e depois a gente vai falando sobre essa leitura de Tiago, que Tiago frisa muito isso aqui. Fé e obras. Como isso pode estar funcionando na vida do crente. Diz assim, Tiago 2, versículo 14 até o 26. De que adianta, meus irmãos? Começa assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer dizer, louco. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ele coloca, eu acho que da maneira mais clara possível que ele
no seu entendimento, falou, não, vou colocar bem claro para as pessoas entenderem o que é fé e obras. E ele dá exemplos, ele mostra, e como isso clarear para nós. Nem sempre fé e obras são bem compreendidas pelo meio religioso, vamos dizer assim. São duas virtudes que não se opõem. Não é que elas estão brigando entre si, uma é melhor que a outra, não é isso. Elas caminham junto, elas trabalham juntos. E o problema está em compreender que as obras devem ser o resultado da fé. Tiago está colocando isso. As obras são o resultado de uma fé. E aí que tem muita gente, então eu tenho que fazer obras, então. Aí que, não, mas não é obra própria. Tem que ser uma obra do Espírito Santo. É isso que ele está querendo colocar para as pessoas entenderem. A salvação do pecador, ela não vem por causa das obras que vem a praticar. Eu vou praticar obras, então isso quer dizer que então eu vou ser salvo agora, né? Porque eu estou praticando obras, né? Então, mas a fé incondicional de que, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e é o nosso Senhor e Salvador. Nós somos salvos pela graça. É isso. Mas e as obras? Aí é que entra aqui o entendimento que Tiago está querendo colocar para nós. As obras são demonstradas no externo da fé que temos em Deus. Não adianta, eu tenho fé, mas a fé, você só pode mostrar essa fé com obras, com o que sai para fora, externo, né? Então, é isso que Tiago está dizendo. As obras são demonstradas no externo, do lado de fora, essa fé que nós temos em Deus. A verdadeira fé salvadora, ela é manifestada pela vida, pelas orações do que é salvo. Eu sou salvo, então automaticamente essa fé é demonstrada e ela vamos dizer, ela transborda para fora, né? Então essa que é a fé. Tem uma escritura de Paulo que os leitores da Bíblia na hora já conecta, lê essa escritura de Tiago e já lembra de uma escritura de Paulo que foi essa que a Débora falou, vamos ler, que é Efésios 2, do versículo 8 até o 9, que ali diz que não precisa de obras nenhuma. Nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus. Como é que Tiago está dizendo que tem que ter obra? E aqui que a gente vai encontrar o centro da revelação disso aqui, que fé e obras caminham juntas. Aqui, quando fala dessa escritura, que Paulo afirma que somos salvos pela graça sem obras. Não há conflito entre esses ensinos de Tiago e de Paulo. Cada um deles salienta a fé e obras de ponto de vista um pouco diferente, conforme a plateia e quem estava ouvindo, conforme a carta que ele escreveu, e a gente vai entender por que ele expressou isso. Tiago frisa, que nós lemos aqui, Tiago frisa que não basta alguém dizer que tem fé sem uma vida de obras correspondente à fé que ele está dizendo que tem. Aí Tiago está dizendo assim, não, mas cadê as obras? Cadê as obras? A fé é interior, mas ela produz mudanças de vida. Não tem como. A fé vai ter uma mudança de vida. Escrituras que diz que a gente é nova criatura, que Deus transforma, que Deus muda. Então é isso. A fé em Cristo, receber o Espírito Santo dentro de nós, não adianta. Vai ter uma mudança. E essa mudança vai ser mostrada para fora. Vai ser mostrada para fora. É uma vida dominada pelo amor e misericórdia. Está sempre disposto a ajudar o próximo. Isso é uma obra. Ele está ali sempre disposto a ajudar o próximo, perdoar, servir. Se tem obras que diz assim, aquele ali tem fé em Deus, aquele ali tem o Espírito Santo,
tem Cristo nele, tem o amor de Cristo, a misericórdia é o quê? Ele ama o próximo, quer ajudar o próximo, ele perdoa, ele está servindo. Pode ter certeza, é umas características. É uma vida de frutos e abençoadora. Ele recebe e ele também dá. Ele abençoa as pessoas. E Paulo está dizendo o quê? Paulo, por sua vez, ele enfatiza que a salvação vem só pela graça de Deus, mediante a fé. As obras evidenciam a fé. É isso que ele estava dizendo. Que nós lemos aqui, né, Efésios 2, 8 até o 10, né? Vamos só relembrar essa leitura, que diz assim, ó, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras. Parece que está contradizendo, não é por obras. Para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então se a gente é criatura de Deus, então nós fomos criados para boas obras. Mas por que não é pelas obras, Paulo está dizendo aqui? Deus preparou, os quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Agora, o contexto aqui, para a gente entender bem, o contexto dos leitores de Tiago escrevendo a carta, aquela carta foi endereçada a uma certa povoado, a certas pessoas, ele estava dizendo ali, Tiago demonstra que havia um desprezo pelas obras. Tinha gente que estava desprezando as obras como se não fossem necessárias. Aí por isso que Tiago diz assim, não, a fé tem que ter obras. Por quê? Porque tinha alguém dizendo assim, não precisa de obra, nada. Só aqui dentro, Deus está vendo o coração, é aqui dentro, e do lado de fora eu posso pintar e bordar e fazer o que eu quiser. Aí ele falou, não é isso, tem que ter obras. Tá? Já os leitores de Paulo achavam que as obras próprias é que levavam à salvação. Não, eu vou ter que praticar algo, vou ajudar aquele ali, vou fazer umas coisas, vou distribuir umas cestas, vou fazer isso, vou ajudar as pessoas, vou dar umas ofertas ali e tal, e aí eu vou ser salvo. Aí Paulo está dizendo, não é isso, gente. Não é isso. Depois chega para Deus e fala, Deus, eu estou indo na igreja, estou dando dízimo, estou dando oferta, estou ajudando as pessoas, então, me salva aí. Não é assim. É igual você, por exemplo, às vezes, a gente vê assim, né? Para ter uma cura, e tem que pagar, tem que ter umas ofertas. Não precisa dessas coisas. É como fazer uma barganha com Deus. Não. Isso eu vou fazer algo, eu vou pagar por isso, eu vou trabalhar bastante, ou vou fazer sacrifícios, vou fazer penitências, e aí eu vou ser salvo. Não é isso. Não é isso? É o que Paulo está dizendo aqui. Os leitores de Paulo, ele estava colocando nesse contexto. Ele estava dizendo que porque as pessoas achavam que as obras próprias é que levavam à salvação. E Tiago está ensinando que uma fé intelectual crê em Deus somente, sem submissão, sem obediência de verdade, não tem valor. É uma fé morta. Uma fé morta. Não adianta dizer que eu estou ali, né? E tem uma fé, mas você não tem ação, não tem obras. Aí Tiago vai até um pouquinho mais além e acaba dizendo, não adianta alguém dizer que tem fé sem demonstrar por meio de suas obras. Tem que ter evidência da fé. Tem que ter. A fé, então tá, é por isso que eu tenho fé, porque eu estou praticando isso. E não é porque eu estou com a obra própria, não, é o Espírito Santo dentro de mim que está me levando a praticar isso. A fé de Abraão em Deus foi demonstrada pela entrega literal do seu único filho, que foi Isaac. Ali foi demonstrada a fé de Abraão. Ele de sacrificar o seu filho
em obediência a Deus. As obras evidenciam a fé. Abraão, pai da fé. Sim, o que ele fez? Quando Deus falou assim, pois é, me devolve o filho que eu te dei. Na hora. Pegou o filho ali, a palavra de Deus diz que ele andou 3 dias e foi com o filho dele, e carregando a lenha e tudo ali. E o filho perguntou, mas cadê o cordeiro? Deus vai prover. Ele vai prover o cordeiro. E quando ele foi sacrificar, não, tá bom, você já provou. Rapaz, isso é de fé mesmo. É as obras dele. Ele mostrou ali. Todo mundo viu, Deus viu e falou, não, rapaz, ele ia fazer isso mesmo. Então, é isso. Mas sem fé, não há salvação. Não há salvação. Paulo está mostrando que só a fé real, vinda da graça de Jesus por nós, só a fé em Jesus Cristo é que salva. Combatendo a ideia da necessidade de qualquer outra coisa para a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Não, a salvação é só pela fé e não é pelas obras próprias. É pelas obras de Deus na nossa vida. Fomos criados para as boas obras. Então, se nós temos fé, se nós cremos em Deus, então as boas obras automaticamente vão acontecer na nossa vida. Então é isso. Mas sem fé não há salvação. Paulo está mostrando isso. As obras próprias não salvam. Obras próprias não salvam. A salvação é pela graça, mediante a fé, e as obras são consequência da salvação, dessa salvação. Nós somos salvos pela fé, nós cremos. Existe a fé, para a gente ficar mais claro, para a gente já terminar aqui, existe a fé que não salva e a fé que salva. Pensa assim, mas como assim, Alessandro? Um golinho de água. Como assim a fé que salva e a fé que não salva? Por exemplo, a fé que não salva. Fé que não salva. São as pessoas que não amam estar na presença de Deus. Não se importam com as necessidades dos irmãos, do próximo, da igreja. Não ligam para uma vida profunda de oração. Sabe? Não se apegam à palavra de Deus. Não tem vontade de ler a palavra de Deus. Não ora. Não canta um louvor. E se dizem crentes. E se dizem crentes ainda. Eu creio e Deus entende. Mas não consagram suas vidas a Deus. É tudo o quê? Intelectual. Tudo na cabeça. Substituem as obras por palavras, discursos de crente. Se tem um momento que nós estamos vivendo nesse mundo que eu acho que é moda eu sou evangélico. Mas o ser evangélico não é professar com a boca, é ter uma vida com Cristo, é ter uma vida com Jesus, né? É as pessoas olhar para a gente e dizer, nossa, aquele ali é um cristão, né? Aquela ali é uma cristã. Por quê? Nossa, as atitudes deles é igual de Jesus. Você vê? Não é na cabeça, é nas obras. Isso quando você não tem isso, é uma fé que não salva. É uma fé que não salva. Como disse Tiago. Tiago chega a dizer na leitura que nós demos, mas eu creio. Eu tenho fé. Ele diz assim, pois é, os demônios também creem. Os demônios também creem e estremecem. Sente até emoção. Pois é, isso não quer dizer que você é crente, que você é um cristão, porque você vai num culto e é cantado um hino que vai te emocionar. Aí você chora, levanta as mãos. Sim, isso faz parte. A música é bonita, né? Uma melodia bonita, ali uma letra bonita, se emociona. Aí Tiago fala, não, mas eu tenho fé sem obras. Aí ele fala assim, pois é, os demônios também. Os demônios creem igual. Crê que existe um só Deus, estremece ali na presença de Deus, só que ele não tem o quê? Ele não tem obra. Ele não obedece nada do que ele sabe. Você vê que coisa? Que coisa? Por aí que a gente começa a entender que Tiago fala assim, não, fé tem que ter obra. Então, aí você entende Paulo também, porque Paulo começa a falar assim, não precisa ter obras. Vem da graça de Deus. Então tá bom.
Por quê? Porque tinha gente que achava que tinha que fazer para ser salvo. Não, não é assim. É o Espírito Santo através de nós que vai levar a gente a ter uma prática das coisas boas, né? Então é isso. Creem que há um só Deus, os demônios, creem na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, uma fé que não foi aperfeiçoada, sabe? Pelas obras é incompleta. Uma fé que não é aperfeiçoada pelas obras é incompleta e está, como diz Tiago, está morta. É uma fé morta e que não salva ninguém. Que coisa, né? Que tristeza. O que é uma fé que salva? Ela possui conteúdo, emoções puras, verdadeiras, que saem do profundo da alma, sabe? É a fé somente em Deus. Você crê em Deus. Se você faz alguma coisa de bom, você fala, não, só pode ser Deus na minha vida. Eu não tenho capacidade de fazer nada de bom, né? Se eu fiz algo que ajudou as pessoas, eu não vou ficar aí, viu o que eu fiz lá? Você viu como é que eu sou? Sou fera, não sei o quê. Não, ele reconhece, ele não se gloria. Porque Paulo diz isso. Por que a fé tem que ser de Deus? Para a gente não se gloriar, para a gente não se achar. Você viu o que eu fiz? Não. Eu preguei um sermão lá que, nossa, veio um monte de salvou. Dá para ver que foi só discurso e só palavras, porque não pode isso. Porque tem que vir de Deus, não vem de alguém que é... Não, é do Espírito Santo em nós, né? Possui conteúdo, envolve a prática e a vontade. Eu tenho vontade e eu quero, e o Espírito Santo te move e você pratica isso. Tiago nos traz exemplos de Abraão e Raabe, na leitura ali. Abraão e Raabe. 2 personagens da galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus capítulo 11. Fala ali dos heróis da fé, né? Abraão era amigo de Deus e Raabe fazia parte do povo inimigo de Deus. 2 personagens diferentes. Abraão, amigo de Deus, chamou ele de amigo. E Raabe estava lá em Jericó, onde o povo estava lá na terra prometida por Deus, que eles invadiam, arrebentar com tudo ali, possuir a terra, e Raabe estava lá. Então Raabe fazia parte do povo inimigo de Deus. Mas para Deus, todos são iguais. Para Deus, todos são iguais. Isso é para nosso escândalo. Aí a gente se escandaliza com Deus. Não pode. Não pode. Ele agiu dessa maneira com essas 2 pessoas, Abraão e Raabe. Deus trata ambos da mesma forma, tanto Abraão, seu amigo, como Raabe, sua inimiga. O que aconteceu? Só puderam ser aceitos e justificados pela fé, não somente pela fé, diz assim, eles foram aceitos e justificados pela fé, e não somente pela fé, mas por causa das suas atitudes. Todos 2 tiveram que ter atitudes. Abraão teve que levar e sacrificar o filho. E Raabe recebeu os espias, cuidou deles, deu um jeito para eles as pessoas não virem eles, chamou para a casa deles, escondeu eles. Ela teve atitude, também ela teve obras. Então é isso. Os 2 tiveram fé? Sim, os 2 tiveram fé. Mas os 2 também tiveram obras. Então, na verdade, a fé verdadeira que salva, ela produz ações. Raabe foi salva porque ela teve ações. Abraão foi salvo porque teve ações. Portanto, a verdadeira fé, a fé verdadeira e boas obras caminham juntos. O verdadeiro cristão, ele tem que ter fé e obras. Amém? É isso aí. Que Deus abençoe cada um. E essa é a nossa partezinha de Tiago, essa 6ª parte aqui de Tiago 2, do versículo 14 até o 26. Amém?